um grande estrondo e um grande aplauso recebam Paulo Portas. Bem-vindo, o palco é seu. Boa tarde, primeiro que tudo. Bem, precisava de um copo de água, mas precisava mesmo. Queria primeiro agradecer ao BPI o convite para tentar fazer não uma síntese do pensamento, mas das questões que foram aqui colocadas e levantadas. Eu aceitei esse desafio por uma convicção pessoal que tenho há muito tempo e que este muito interessante dia de debates... Muito obrigado. Fiz uma gestão criteriosa com redução de desperdício. para guardar para si, para que Muito não lhe obrigado. falte nada. Agora sim. Não me lembro de beber água por um copo de expresso. Mas... Há sempre uma primeira vez. Mas eu acho que todos aprendemos bastante com as intervenções que ouvimos durante este dia. Há, de facto, uma pergunta intrigante que eu estava a pensar quando é que a Patrícia faria. Quantas vezes ouviram a palavra água nesta campanha eleitoral? Não é meter água, é água, o problema da água. Foi, e creio que será, praticamente inexistente. Porque discutir a questão estrutural do acesso à água e da disponibilidade da água implica ter 2 ou 3 discussões difíceis que aqui foram tidas com bastante liberdade. E já poder estar num debate sem que as pessoas tenham que autocensurar o seu pensamento e não expor os dilemas complexos que esta questão coloca. Eu dou-vos 3 exemplos. Eu estava a ver quando é que chegava a palavra transvase, quando é que chegava a palavra dessalinização e quando é que chegava a palavra custos. São essas as 3 palavras mais difíceis que eu, em todo caso, acho menos difíceis de resolver se comparado com aquele que eu considero o outro grande problema que Portugal tem. E queria com isto dizer à administração do BPI que eu fico muito bem impressionado que um banco como o BPI tenha um foco colocado numa das 2 questões que eu acho que é mais séria para, se nós não pensarmos em Portugal amanhã de manhã, mas pensarmos em Portugal a 20 ou 30 anos de distância. Eu sempre o disse, acredito cada vez mais nisso, não fico muito feliz porque as coisas sejam assim, mas eu acho que se nós quisermos pensar em Portugal daqui a 20 ou 30 anos, temos 2 problemas muito sérios para resolver. Um chama-se demografia e o outro chama-se água. Podem chamar-lhe envelhecimento e território, mas indo ao foco do foco, os 2 maiores problemas que Portugal tem em termos estruturais chamam-se demografia e acesso à água. Acesso urbano, acesso industrial, acesso agrícola. Os últimos dados, a demografia também não teve uma sorte mais louvável durante a campanha eleitoral. Mas eu reparei que na sexta-feira passada o Eurostat publicou os últimos dados que são relativos ao fecho até 2023 da demografia na Europa. Para o que nos interessa, só para situar questões que, aliás, às vezes são tangentes quando se pensa, por exemplo, na agricultura, a idade mediana dos portugueses está em 47 anos. Foi a idade mediana que mais subiu 4 anos de uma assentada na última década. É a segunda mais preocupante da Europa, a seguir à Itália, e é a 4ª mais preocupante do mundo, a seguir ao Japão, à Itália, Espanha e, ex aequo, nós. É um problema muito sério porque não se resolve nem por um tweet, nem com gritaria e implica que muitas políticas públicas e opções das famílias coincidam num resultado positivo. Eu lembro-me sempre que a senhora Merkel, em 20 anos de
de cargos públicos, como líder da oposição 4 e como primeiro-ministro 16, conseguiu, imigração incluída, alterar em 0,2, de 1,4 filhos por mãe para 1,6 filhos por mãe, a situação demográfica da Alemanha, em 20 anos. Acresce que, como a água, a demografia é um tema complexo e nós estamos na era das simplificações. A grande vantagem destes debates são recolocar no seu lugar próprio e eminentemente respeitável, que implica respeitar a ciência e o conhecimento, os problemas complexos. Eu nisso até costumo dizer 99% dos problemas modernos são complexos. Não aceitam respostas simplificadoras porque elas são falsas. E não há receitas mágicas para resolver nenhum desses problemas complexos. Há receitas melhores ou receitas piores. E aterrando na água, que foi o tema de hoje, e agradeço a densidade de conhecimento que foi democratizada, nós começámos, se bem se lembram, hoje de manhã, a Inês Santos Costa veio aqui explicar os dados básicos, como se lembrarão, foram depois repetidos em vários painéis. Nos nossos consumos, 70% agricultura, 13% população urbana, 9% energia e depois o resto. E veio dizer uma frase que a mim me parece uma síntese feliz e não há certezas, por enquanto, de mais do que isto, mas esta certeza já é suficiente. Disse ela, a única certeza que temos é que Portugal, como território, terá cada vez mais eventos climáticos extremos. Que é uma das 3 parcelas do que depois, mais tarde, pessoas como o Jorge Moreira da Silva ou a Assunção Cristas recordaram. Vamos ter mais seca, mais temperatura e mais eventos extremos. Estas 3 coisas nós sabemos. E até sabemos os números, não estamos naquele inverno que torna isso muito visível, mas se recuarmos um passo, nós até sabemos a percentagem absolutamente terrível de território que temos em seca e em seca severa. E as coisas não se apresentam como provavelmente melhorando. Os dados que aqui foram citados em vários painéis são, para situar as duas circunstâncias, nós temos menos 15% de pluviosidade do que tínhamos há 20 anos atrás e o que teremos provavelmente, segundo o conhecimento científico disponível, nos próximos 20, é uma redução de pluviosidade face à atual, que andará também na casa dos 2 dígitos. Foi assim que o debate foi aberto, portanto não foi aberto com grandes concessões à facilidade. Embora, devo acrescentar que vários oradores, creio que a própria Inês Santos Costa, para colocar as coisas de forma levemente mais benigna e realista, explicou que havia outros países que tinham situações de escassez de água mais duras do que as nossas. Eu acho que ela quis referir, sobretudo, regiões de países, e isso é verdade em certas regiões em Espanha e em Itália. Também é verdade que esses países, à magna pergunta, é urgente fazer qualquer coisa? Foi uma pergunta que percorreu vários painéis, do Álvaro Mendonça e Moura, novo presidente da CAP e grande diplomata português, que disse nós não temos tempo a perder, outros oradores que foram um pouco mais tolerantes com o tempo que podemos ainda usar para tentar transformar alguma coisa do futuro, se não queremos apenas conformar-nos. Mas dizia eu, são estes os dados básicos e suponho que há uma pré-condição para que nós
consigamos estabelecer um consenso ou um compromisso, não está muito na moda, sobre o tema estrutural da água em políticas de médio e longo prazo, além das urgências. E isso é certamente uma coisa que também não está a viver os seus melhores dias, que é respeitar o conhecimento científico, aproveitar o conhecimento científico, aproximar a ciência da economia e fazer as reformas que temos que fazer, não é contra os agentes económicos, é convencendo e incentivando os agentes económicos a fazê-las. Este tema, eu acho que é determinante, porque é paralelo ao tema da transição energética na indústria. E tem-se conseguido avançar. Não há comparação sobre os modelos da indústria automóvel, por exemplo, na Europa, mas não só. Hoje em dia e para o futuro, e aquilo que eram os modelos exclusivamente assentes nos combustíveis fósseis há 20 anos atrás. Isso não foi feito, foi feito com uma estratégia de convencimento, de persuasão, de parceria entre políticas públicas e a iniciativa privada. Como hão de imaginar, numa indústria onde trabalham mais de 10 milhões de pessoas na Europa, não se vão atirar essas pessoas todas para o desemprego de um dia para o outro. As coisas têm que ser feitas com conta, peso e medida. Foi também por isso que fracassou, em grande medida, ou em medida parcial, o legado de Frans Timmermans na Comissão Europeia. Foi querer de tal maneira colocar o ambiente em cima da agricultura e impor metas muito pouco realistas. 50% menos de 50% menos de emissões com origem agrícola e redução de 20% nos fertilizantes, para vos dar dois, até 2030, que é daqui a 6 anos. Isto foi uma das razões que indispôs o mundo rural pela Europa fora, depois há muitas específicas de cada país, mas não se faz nem a transição energética sem a indústria e contra a indústria, nem se faz uma política que reduza a escassez da água sem procurar trazer a agricultura, e a agricultura empresarial em particular, on board. Porque senão não conseguimos, é tão simples quanto isso. A alternativa é falhar. Um segundo ponto que me parecia bastante relevante, eu quero sublinhar a questão de temos que partir do princípio que a ciência é respeitada, o conhecimento não é desprezado nem insultado, porque nós estamos a viver uma era em que a sabedoria é completamente insultada. E as pessoas não estão disponíveis para assumir compromissos públicos ou responsabilidades públicas nesse mundo. Vocês viram o que aconteceu durante a pandemia com as vacinas. Acontecerá o mesmo sobre o clima. Portanto, não é com negacionismo, nem, a meu ver, com fundamentalismo, que a gente consegue resolver os problemas. Segundo ponto que me parece bastante relevante. Tanto o Jorge Moreira da Silva, como o Pedro Cisa Vieira, como a Dulce Pássaro, salientaram, e a meu ver bem, que Portugal fez um enorme progresso do ponto de vista da infraestrutura, mais na alta do que na baixa, que o fez com uma velocidade difícil de comparar com outros países, que isso tem a ver com o nosso sentido de dignidade na qualidade de vida mínima numa nação. Mas não faltou quem lembrasse, Pedro Cisa Vieira seguramente, e o Jorge Moreira da Silva, atenção, tudo isto foi feito com fundos comunitários, ou com o auxílio de fundos comunitários. Como todos sabemos, a Europa tem menos um contribuinte líquido, e não era dos pequenos, e tem mais beneficiários. Países como a Espanha já estão muito perto de passar a contribuintes líquidos, mas obviamente não querem. Porque o mundo muda. Se verificar o alargamento, coisa que eu não acho provável, uma coisa é a retórica, outra coisa são as possibilidades, haverá um pouquinho menos dinheiro a repartir por muito mais e um processo de decisão muitíssimo mais complicado.
Alguém dizia, eu lembro-me do que era um Conselho de Ministros da União Europeia há 15, estranhei imenso a 27, não consigo sequer imaginar a 36. Bom, ou seja, atenção, que os meios financeiros não terão tanta alavanca como tiveram no passado, do ponto de vista da União Europeia, e, por outro lado, o próprio processo de decisão da União Europeia se vai tornar mais complexo. Não é uma questão para amanhã, felizmente, mas é preciso ter isso em perspectiva. Depois, a mim pareceu-me, mas é um parecer, sobretudo já não estamos em época de discutir isso, só temos uma alternativa que é executar ou executar. Se não executarmos o PRR, devolvemos o dinheiro e passamos uma vergonha. Aliás, devo dizer, nunca se esqueçam que os frugais acabaram por aceitar o plano de resiliência e recuperação com um certo nível de mutualização, porque achavam que os chamados países do Sul não teriam capacidade de execução e que o dinheiro voltaria à sua origem. Portanto, eu sei que nós estamos numa campanha eleitoral, mas eu, que não concordo com o desenho do PRR, acho que nós só temos uma alternativa: executar ou executar. Tudo o resto é perder dinheiro. Que não voltaremos a ter nestas circunstâncias, esperamos. Eu não acho particularmente empenhado na questão da água o tal desenho do PRR. E faço uma comparação porque me interessa, faz parte da minha vida profissional e até por eu ter familiarmente, tenho uma quase metade que é espanhola, embora galega. E, portanto, mais perto de nós. Mas há uma... Faz muita impressão o nível de verbas que o PRR espanhol tem para a questão da escassez da água, que é maior em Espanha, mas o território também é maior. Eu chamo a vossa atenção que na origem do disparar do preço do azeite está a seca severíssima no sul de Espanha e que Barcelona está a fazer restrições ao consumo habitacional de água. Não está assim tão longe de nós, é isso que eu quero dizer. A situação é diferente. Mas os espanhóis reservaram uma parcela muito significativa para a questão da água e dentro dessa parcela, que é superior a 20 mil milhões de euros, estão cerca de 14 mil milhões de euros, se eu me não engano, para a questão da dessalinização. Que a Espanha já começou a fazer há muitos anos, não é de agora. Eu não acho que haja nenhuma solução mágica e talvez tenha razão quem disser que vamos ter que aproveitar pedaços de várias soluções. Ou seja, eu tirando questões dogmáticas, e para mim questões dogmáticas há muito poucas, não desperdiçaria nenhum dos argumentos que aqui ouvi e discutiria com alguma liberdade e com alguma franqueza 3 ou 4 coisas que podem fazer parte da solução. A Mariana Mazzucato veio trazer a ideia de que, uma boa pergunta em termos de política institucional, que é se a escassez da água afeta não mas quase todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, é o 6º, mas para além do 6º, afeta a pobreza, afeta a saúde, afeta a alimentação, toca praticamente em todos. As questões que têm esta natureza transversal têm muito difícil arrumação orgânica num governo ou em governos. Porque não há ministérios com atribuição própria da competência água. É um bocado como a família ou como o envelhecimento. Toca em muitos ministérios. E a solução que ela sugeriu era de que houvesse um ministro para esta área acima dos ministros setoriais. Eu não recomendaria, não me parece. Isso aconteceu, há uma pequenina imagem disso no que aconteceu com Timmermans na Comissão Europeia, mas, objetivamente, acho muito mais importante ter um primeiro-ministro que tenha bem claro na cabeça que
que a água é uma questão prioritária, como a demografia é uma questão prioritária, e que nós não podemos passar o tempo só a decidir as coisas que têm a ver com o amanhã de manhã. Que é preciso abrir estes dois debates na sociedade portuguesa, entre outros. Porque implicam mudança de comportamentos e mudança de culturas. Não há nada tão difícil numa sociedade. E, portanto, eu achei mais interessante, mas é apenas uma ideia, já o tinha ouvido dizer isso. Certamente será uma ideia muito controversa para as atuais instituições da água. Mas não achei destituído de sentido, como princípio de discussão, a chamada Rede Nacional de Água. Capaz de conseguir fazer um equilíbrio, se houver equilíbrio possível, ou decidir, se houver decisões a tomar ou a recomendar. Não se esqueçam que nesta matéria os players são muito diferentes uns dos outros, que é uma outra coisa que eu tenho admiração pelos ministros que têm que tomar conta deste assunto, sejam de que partido forem. Porque não há muita relação, eu vou dizer isto de maneira não futebolística, mas de maneira popular. O pessoal das barragens não é o pessoal das câmaras municipais e dos sistemas multimunicipais. E o pessoal das câmaras municipais e dos sistemas multimunicipais não é o pessoal da ADP. E o pessoal da ADP não é o pessoal do campo. Chamando a atenção que quem tem menos voz, porque tem menos votos, é o último segmento. É o pessoal do campo. Que tem a responsabilidade, como disse o Álvaro Mendonça e Moura, do consumo, ou diria ele, do uso de 70% do consumo de água. Ok? Bom, portanto, é preciso pôr em compromisso, em equilíbrio racional, estas componentes mais a opinião pública. E como aqui foi dito pelo Presidente das Águas de Portugal, em termos de opinião pública, eu vou citar a frase, creio que ela ficou na memória de todos. Há sistemas municipais que conseguem recuperar os custos, há muitos, porventura 2 centenas, que não conseguem recuperar os custos. É uma boa maneira de começar por abordar esta matéria. E eu chamo a atenção que nós vivemos, felizmente, em democracia, e está a acontecer nas democracias, e isso já não digo felizmente, uma tendência que é terrível, que é retirar o poder de decisão dos que estão expostos aos votos. Isto não diz muito bem das democracias ocidentais, como vão de imaginar. Se as pessoas que estão expostas aos votos não têm coragem para tomar decisões que podem ter impacto positivo ou negativo, se calhar mais negativo do que positivo, nos votos, então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a usufruir da liberdade, que é uma coisa, essa sim, um valor, mas há qualquer coisa aqui na mecânica do sistema que leva a uma espécie, como dizia a Presidente Terçar, com muita graça, a uma espécie de outsourcing da culpa. Que é dizer aos políticos, passem a culpa para os reguladores. Fui eu. Para não terem que enfrentar, dizer ao eleitorado, fui eu, para poderem dizer, foi aquele. Mas isto não, a prazo não termina bem desse ponto de vista. A política é a responsabilidade de tomar decisões, sobretudo de médio e de longo prazo, no interesse do bem comum. Elas são populares ou não são populares, dão likes ou não dão likes, é-me indiferente. Mas é isso que é a essência da política. Tudo o resto é pouco mais que representação. Agora, eu só queria chamar a atenção. O consumidor, que é também eleitor, o agricultor ou o empresário agrícola, a população urbana, as câmaras municipais, as empresas da água, a holding da água, tudo isto são, o pessoal das barragens, tudo isto são grupos de interesses muito diferentes e não necessariamente concordantes. E, portanto, o trabalho de pôr, penso que era isso que o Álvaro Mendonça e Moura sugeria, o trabalho de pôr gente em correlação e procurar um compromisso é um trabalho nada fácil, mas que eu acho importantíssimo. O Joaquim Poças Martins sabe isso muito bem. Há só um detalhe sobre muito interessante e irónica intervenção do Joaquim Poças Martins que eu gostava de assinalar. Há duas maneiras de olhar para a agricultura. E eu não sei quando se diz
a agricultura consome 70%, de que agricultura é que estamos a falar? Porque se nós medirmos a agricultura por aquilo que eu acho que ela é, agroalimentar, agroflorestal e agroindustrial, do ponto de vista económico, é 20% das exportações. Comparem com há 10 anos atrás, é 6% do PIB e é 13% do emprego. Além de uma coisa que eu acho que a gente tem que se entender sobre isto. Ou então assumimos a consequência de não nos entendermos sobre isto. Sem agricultura não há povoamento do território. E não há coesão territorial possível. Uma coisa é agricultura de sobrevivência e de subsistência, com certeza. Outra é agricultura empresarial. Mas desenganem-se se é possível ter um mínimo de coesão territorial e de sustentabilidade no terreno se liquidarmos a agricultura. Que, repito, como aqui disse a Assunção Cristas, e bem, já não é... Quer dizer, eu, por razões da demografia na minha família, eu e os meus primos tivemos que entrar nas sociedades familiares da minha família em matéria agrícola. E eu acho que às vezes, entre aspas, os urbanos fazem um julgamento um bocadinho preconceituoso. O que a tecnologia, a inovação e amanhã a inteligência artificial modificou na gestão agrícola é uma coisa absolutamente extraordinária. O que se consegue com a agricultura biológica, eu achei interessante o presidente da CAP dizer: eu tenho agricultura biológica e agricultura de precisão. São dois conceitos absolutamente chaves. É a transição para a agricultura biológica e usar o GPS, o satélite, a sonda, o computador para melhorar a gestão e reduzir o desperdício. Mas só, portanto, elencando coisas que eu não me recuso, vou dizer como se diria em Coimbra, que é assim sempre mais diplomático. Eu não me recusaria a discutir duas ou três coisas. Não me recusaria a discutir os transvases possíveis e, se chegar a essa conclusão, necessários. Não é uma solução global, mas implica níveis de investimento significativos. Tanto, vocês saberão muito melhor as expressões técnicas do que eu, tanto nas redes centrais como nas ramificações. Mas, se é possível, escapa-me, se nós entramos nestes argumentos de que o Norte não pode dar água ao Sul, quando nós sabemos que há excesso de água durante uma parte do ano e que essa pode ter alguma espécie, mediante uma chaveta pública, flexível, de solidariedade interterritorial, acabamos a discutir que importância é que tem uma estação de metro em Lisboa para a gente do campo. Há uma coisa chamada bem comum. A água é um problema nacional, não tem a mesma dimensão territorial, mas é um problema nacional. Foi onde nós nascemos, é onde nós vivemos, é onde nós queremos viver e transmitir. E, portanto, se não há sequer coragem para abrir, se calhar a palavra é péssima, em Espanha não se pode nem falar em transvases, porque eles, como sabem, estão divididos sobre quase tudo, a começar pela água. Antes das questões nacionais e regionais, há uma questão permanente em Espanha de transvases de comunidade para comunidade. E não se entendem entre comunidades governadas pelos dois partidos principais, nem sequer entre as comunidades governadas por cada um. Em Espanha é, de facto, um problema muito complexo, mas nós, felizmente, a meu ver, não temos o problema que a Espanha tem em matéria de organização administrativa. É menos difícil, não é simples, mas é menos... Agora, se começamos com uma gritaria, costuma lever costuma, e se começamos a localizar todas as hipóteses de solução, não saímos de lá. Há uma coisa que eu acho que ajuda, enquanto ajudar. Raramente os partidos extremistas estão nas câmaras municipais. Isso, se estiverem, facilita a demagogia. Se não estiverem, facilita a procura de algum entendimento. Portanto, eu aceitaria discutir alguma coisa, porque a mim impressiona-me, impressionam-me os dois dados extremos que aqui foram dados.
o aproveitamento de 71%, 72% no Alqueva e um nível de desperdício que em certos momentos pode superar os 90% lá em cima, no Douro. Se estes dois números forem verdadeiros, e eu creio que são, é evidente que, como salientou um orador, isso também são os ecossistemas a funcionar, não é tudo um desperdício, está aqui, não é tudo um desperdício, mas alguma coisa se pode fazer, sobretudo se nós sabemos que entre outono e maio, há um determinado índice superavitário de pluviosidade e no resto do ano há um problema severo. Bom, é assim tão difícil começar a discutir isso? Eu diria que não. Começar a tentar discutir uma equação. O segundo ponto tem a ver com a desalinização. Eu tenho a impressão que a desalinização só foi mencionada a primeira vez no final da manhã. Eu não acho que seja uma varinha mágica, mas devo dizer que digo muitas vezes a amigos meus que são empresários, vão a Israel aprender. A gente, quando não sabe, deve aprender com quem fez. Pronto, é tão simples quanto isto, é o princípio do progresso. Não é tudo inventado. Israel tem 6% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. 6%. Os Estados Unidos têm 3,5%. A Europa tem 4 países e apenas 4 acima dos 3%. Portugal tem 1,6%, 1,7%. 60% privado, 40% público. É o coração da economia do futuro. Aquilo que inovar é o que tem valor acrescentado. E os israelitas, como é próprio de um Estado que tem que provar a sua sobrevivência quase todos os dias, às vezes bem, outras vezes menos bem, mas tem que provar a sua existência, são excepcionalmente inovadores. Excepcionalmente inovadores. E fazem água de tudo. E qual era o argumento tradicional contra a desalinização? O custo não é competitivo. Já não é parcialmente verdadeiro. Qual é o argumento contemporâneo em relação à desalinização? Tem ela própria, problemas ambientais. Mas eu não descartaria pensar se é por aí, quer dizer, há tantos países que já foram por aí e, portanto, a mim não me pareceu mal que houvesse um projeto piloto, com toda a franqueza, que é outro método de decisão que eu também acho interessante para o progresso das nações. É fazer algumas experiências piloto para poder corrigir os erros na etapa seguinte. E, portanto, eu não acho este percurso impossível, não acho impossível discutir algum nível de transvases, nem acho impossível discutir a questão da desalinização, que não é com certeza necessária em todo o país, mas que pode ser algo que interesse também a iniciativa privada e aqueles que são mais atentos à inovação. O projeto que está em curso piloto é público, mas nada, se correr de forma eficiente, nada impede, a meu ver, que haja alguns mais. Aliás, o José Teotónio explicou aqui muito bem, com aquela mundividência que tem os pestanas, que tem mais de 100 hotéis no mundo, eles tiveram que encontrar soluções. Em São Tomé e Príncipe, onde chove todo o tempo, e em Cabo Verde, onde nunca chove. E tiveram que fazer desalinizadoras, pequenas, à escala. Ele mencionou uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é, às vezes, o superávit de regulação ou de regulamentação. É muito extraordinário aquela coisa que, para 4 hotéis no Algarve, fazer uma desalinizadora e depois não a poder aproveitar. Por razões regulatórias. Não é regulatórias, é regulamentares, perdão. Nós, às vezes, matamos a inovação com excesso de regulamentação. Também achei muito interessante e deu-me imensa esperança o que o nosso amigo da Casa Relvas disse sobre a sucessão de gerações na agricultura. Eu vi isso na minha família, sei muito bem o que é a diferença entre uma geração de proprietários agrícolas e, 30 anos abaixo, uma geração de empresários agrícolas. São duas coisas completamente diferentes. Qual é a menos boa notícia? A idade média dos agricultores portugueses continua a ser muito alta, segundo o último censo, acima de 60.
Qual é a boa notícia? Já mais que duplicaram as sociedades empresariais na agricultura face à agricultura, muitas vezes de subsistência, estritamente individual. Quer dizer que a agricultura se está a empresarializar. Mas, isto para terminar, queria... houve muitas... Obviamente, a última discussão foi a discussão do custo. Eu estava para ver quando chegaríamos aí. E quais foram as ideias que aqui foram deixadas que me parecem interessantes? Obviamente, há uma necessidade imensa de comunicar com as pessoas que a água não é um produto gratuito, que nós temos de ter uma cultura de poupança e contrária ao desperdício. E depois ficou a ideia, ninguém aqui veio defender genericamente aumento de tarifas, o que aqui veio ser defendido foi que se penalize o consumo excessivo na organização dos tarifários, coisa que eu não acho sequer legalmente inacessível. E, portanto, mas essa questão demorou umas horas a aterrar aqui. Eu fiquei preocupado com aquele princípio de que pode haver... É evidente que será em graus muito diferentes. Haverá situações ultrapassáveis depressa, situações irrecuperáveis de sistemas que não conseguem incorporar incorporar o custo no preço. Mas é evidente que a água é um custo e tem que ser visto também como um custo na produção. Também chama a vossa atenção. Eu aprendi isto com o Armando Svinato Pinto, que sabia muito. Atenção, que no norte de Portugal, em grande medida, é agricultura de subsistência e de ocupação do território. E que se não a tivermos, não temos ocupação do território. Porque a tendência é migrar para a cidade e para a periferia e sair do interior. Portanto, dito isto, queria dar os parabéns ao João Pedro e a toda a equipa do BPI. Acho muito importante e bom sinal que a banca se interessa. A banca só se costuma interessar por coisas que têm valor, não é verdade? Portanto, faz parte do vosso mundo, não é? Não é crime nem pecado. Mas fiquei muito bem impressionado e como eu acho que nós verdadeiramente só envelhecemos quando perdemos a curiosidade de aprender o que não sabíamos antes. Eu, pela minha parte, aprendi muitas coisas e estou-vos muito bem, muito agradecido. Ajudem a que a questão da água chegue naturalmente ao espaço público, porque nós não temos alternativa. Nisso o Álvaro Mendonça Moura, eu acho que tem razão. Quando se diz, há quem esteja pior que nós, é verdade, mas já começaram a resolver o problema. E nós temos a infraestrutura adaptada ao tempo em que o problema não se tornava tão evidente, mas dificilmente escaparemos a um acentuar da sua dimensão quantitativa e qualitativa. E por isso, muito obrigado por este debate. Acho que houve muitas ideias que ficaram a navegar, a peregrinar, farão o seu caminho, algumas, outras não, mas eu gostava que nós pudéssemos, com toda a fraqueza, que do ponto de vista da cidadania, que nós pudéssemos pensar nisto a tempo, para não ter que pensar no último minuto. Muito obrigado a todos.